Queridos irmãos, amigos, participantes do projeto EBD em Síntese Podcast, estamos aqui com a nossa equipe de adultos, eu, Pastor Aldo, Irmã Milde, com o comentário da lição de número 9 do dia 1º de setembro de 2024. Pai do Senhor, Pastor Aldo. Meu pastor Ítalo, Pai do Senhor, irmã Milde, é sempre um privilégio poder estar aqui e contribuir com o nosso podcast. Pai do Senhor, Irmã Milde. A paz do Senhor, pastor Ítalo, a paz do Senhor, pastor Aldo. Da mesma forma, eu considero um privilégio poder contribuir. Estamos aqui nessa equipe, agradecidos a Deus, e também ao nosso pastor presidente, pastor Martim Alves da Silva, pastor Reinaldo Odilo, que é o nosso diretor do ENEC, a quem trazemos aqui a nossa saudação, e a todos os irmãos, professores que participam conosco nesse projeto, que assistem e que usam esse material para a edificação da igreja e para agora o nome de Jesus. Nós temos hoje a lição número 9, que tem como tema a conspiração de Amã contra os judeus. O texto áureo que nos orienta está em Mateus, capítulo 10, versículo 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Realmente esse versículo se encaixa muito bem com a história, né, de como foi a conspiração e o que Deus, como Deus trabalhou. A verdade prática extraída desse versículo é: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que a nossa fidelidade a Deus está em crise. Então nós temos aqui a nossa lição que nos conduz na nossa aula, mas o tema principal ele está em cima do termo conspiração, né? Houve ali uma conspiração, mais uma vez o povo de Deus foi colocado numa circunstância difícil, recorrendo e necessitando única e exclusivamente do socorro que vem do Senhor. Então, nós já estudamos aí na lição passada que Mardoqueu ele não se inclina à idolatria, e não acontece isso apenas com Mardoqueu, acontece também com o profeta Daniel, que diante de um cenário de povo pagão, não se curvava aos deuses que aquelas pessoas adoravam. Parece que sempre que o inimigo não encontra uma forma de trabalhar através da idolatria, e que ele encontra alguém resistente à idolatria, ele vai tratar da conspiração. Aconteceu a mesma coisa com Daniel. Daniel não se curva, então, como Daniel era fiel, era temente, então tentaram também uma forma de conspirar para que Daniel fosse pego em alguma falta. Aconteceu isso na época, né, do livro de Esté, no plano em que nós estaremos estudando hoje. Então, o plano odioso de Amã é o primeiro tópico da lição, que tem como alguns indicativos, né, a questão de Amã no poder, talvez um tipo de patologia, a extensão do seu plano e astúcia e oportunismo. Então, é interessante, pastor Aldo, quando as pessoas elas exercem uma posição de poder, elas têm que ter muito equilíbrio, né? E é isso que a Bíblia nos revela sobre como foi que Amã se comportou por não ter comunhão com Deus e por ter esse ódio aos judeus, e também talvez um tipo de personalidade, alguém que era egocêntrico e deixou-se levar. Qual a sua visão, pastor, bíblica a respeito dessa conspiração? Pastor Ítalo, essa conspiração, ela se dá em função do poder mesmo. Ou seja, ele recebeu, né, do rei poderes e esse poder subiu, né, para ele e exigia das pessoas, principalmente daqueles que estavam ao seu lado, das outras autoridades, ele exigia reverência, né? Então, o poder lhe dava com a condição como se ele fosse Deus, um Deus que precisasse ser reverenciado. E aí, ele exigia isso, né, das pessoas. Exigia que as pessoas se curvassem e reverenciassem ele como se ele fosse um Deus, por conta do poder que recebeu da parte do rei. E aí, esse poder, ele é questionado pelo Mardoqueu simplesmente porque ele se vê como se fosse um Deus. E aí Mardoqueu é conhecedor da Bíblia, né? Dizendo que não terás outros deuses além de ti, o primeiro mandamento. Então, Mardoqueu disse assim, bem, ele está se comportando como se fosse um Deus, eu não vou me curvar a outro Deus, eu só tenho um Deus, né? E aí essas intrigas e essas brigas e essas questões todas, elas surgem exatamente por este sentimento de Amã achar que era
uma pessoa que deveria receber a veneração, né, a reverência de todos aqueles que estavam no império, né? Principalmente das autoridades, e isso chocou muito ele por essa questão do poder, né? Ele ficou muito sentido em não ser reverenciado por Mardoqueu. Tem pessoas que não estão preparadas para o poder, né? Elas se deixam levar pela autoridade e não tem nenhum tipo de moderação. E às vezes o ambiente, né, que as pessoas elas trabalham com exercício de poder, irmã Milda, tem muito aquela questão da inveja, da intriga, e a gente consegue ver esses pormenores na vida de Mardoqueu e de Amã, no sentido de que eles estavam ali no meio dessa situação e que Amã tinha poder e os seus servos levavam as questões de Mardoqueu. Como é que a senhora vê isso, irmã Milda? Nós vemos no contexto histórico dos impérios, os imperadores eram considerados como se fossem deuses. E quando Amã foi elevado a aquela posição de grão-vizir, como dizia Bacon, né? Grão-vizir, que era o príncipe dos príncipes, ele estava acima de todos os outros príncipes. O rei também ordenou que as pessoas se prostrassem diante dele, reverenciassem e prostrassem diante dele. E ele, assumindo aquela posição, não é, de poder, como ele era realmente ambicioso, ele mostrou que era arrogante, não é? Ele tinha vários comportamentos assim que mostravam que ele era também uma pessoa má, vamos dizer logo, com todos os termos, né? Era, eu até anotei aqui, é ambicioso, arrogante, astuto, cruel, vingativo, porque ele levou uma questão pessoal dele com Amã, não é? Porque, inclusive, houve aí uma descoberta, não é? Os outros colegas de Mardoqueu ficavam todos os dias perguntando: por que você não se prostra? Por que você não cumpre o mandado do rei? Por que você não obedece? Aí, por fim, ele ocultava muito isso, porque ele sabia que não podia, não é, dizer que era judeu. Ele já sabia que existia hostilidade entre aqueles povos. E ele ocultou, tanto pediu a Esté também que ocultasse isso, que não revelasse a sua raça. Mas, de tanto eles insistirem, ele disse: eu sou judeu. E como ele é judeu, então ele tem uma lei que lhe não permite se prostrar diante de outro homem e diante de outro Deus. E somente a Deus deveria adorá-lo. E nesta condição de homem no poder e já cheio de uma personalidade doentia, né? Ele se aproveitou da ocasião para, também com a sua autoridade, chegar ao abuso do poder, vamos dizer assim, a este cúmulo de pedir ao rei para instituir um decreto que exterminasse toda a raça do judeu, porque ele tinha raiva de Mardoqueu, que era judeu, e tem um versículo lá na lição anterior que a gente estudou, o versículo 6, que diz assim, que ele achou, é como que ele achou pouco, né? O versículo 6, porém os seus olhos teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino Assuero. E aqui também tem uma coisa interessante que a gente tem que prestar atenção. Amã era agagita, ele era da linhagem real de Agag, daquele rei que Saul foi mandado por Samuel para destruir os amalequitas e não poupar ninguém. E Saul poupou Agag e os animais. E era para destruir tudo, porque havia Deus tinha amaldiçoado desde o Antigo Pacto, né? Desde Moisés. O Senhor Então, falou a Moisés. a sua linhagem é fruto de uma desobediência, né? De Saul. Fruto de desobediência, é. Era um fruto negativo, né? Muito negativo. Exatamente. Ele ficou sobrando aí, né? E como ele
era da família real, então aí que subiu, né, o É, poder na cabeça dele para querer destruir os seus inimigos, né? Que eles é, deviam saber a história do povo dele também. é interessante que em qualquer grupo social, a inveja e intriga parece que não existe classe, né? Não tem É nada a ver verdade. com classe social, tem a ver com ego humano. E uma função de poder, ela tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Por isso que quem exerce, pastor Aldo, um cargo de poder tem que ter muita serenidade, não é verdade? Se ele não é mau. O poder, é algo criado por Deus, né? Foi Deus quem, Jesus, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Então, o poder em si não é mau. O que acontece, por exemplo, é que uma pessoa má, uma pessoa odiosa, uma pessoa que tem ódio do outro, na hora que ela tem o poder, aí sim esse poder é destruidor, entendeu? Ou seja, o poder, ele é para o bem, o poder é para o governo, o poder é para fazer o bem, ou seja, você poder. Imagina a tranquilidade que você tem em saber que Deus tem todo o poder, né? Verdade. Isso tranquiliza. Por quê? Porque sabe que o mal será julgado. A gente tem certeza disso. Por quê? Porque ele tem todo o poder. Então, o poder na mão de Deus, há uma tranquilidade muito grande. Agora, o poder dado a uma pessoa má, né, tem alguns pensamentos que diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Aí você vê, ela vai se revelar, tá certo? Mas aí, veja só, Amã tinha o poder, só que ele era um homem mau, um homem odioso, que odiava. Ele não odiou só um homem, ele odiou um povo inteiro, né? E ele até, de forma sutil, ele disse para o rei que tinha um povo que não obedecia às ordens do rei, às leis do rei. Ou seja, ele criou uma artimanha para cumprir algo que eles planejou. E ele fazia isso junto com a sua família. Ele chegava em casa e ficava assim, tipo, confabulando as coisas que fazia no palácio. Ó, oh, o rei me deu isso aqui, agora eu estou com mais poder, agora eu já posso fazer isso. Ele ia, né, fazendo, socializando isso com a família ia também, né, dando cordas a ele, ou seja, diz, ó, oh, você está indo muito bem. Então, às vezes, o poder ele é alimentado por outras pessoas que estão ali na base se vendo, se alimentando, né? Então, o poder, muitas vezes, ele é fomentado por outras pessoas. A pessoa em si, ela passa a praticar muito mais coisas erradas quando ela é fomentada por pensamentos externos. Às vezes não parte só dela, parte de um conjunto. É É, interessante é que a decisão de uma função de poder tem um impacto sobre a vida de muitas pessoas. Porque, olha, a decisão de Amã, uma decisão pessoal, levado por uma intriga pessoal, por uma falta de equilíbrio, uma falta de direção, uma falta de Deus, falta de caráter, e problemas gerais. Só que essa implicação de uma decisão dele colocou em risco toda a geração de judeus ali daquelas cercanias. A gente vê que o Império Persa abrangiu o Antigo Oriente, né, desde o rio Indo, na Índia, hoje como se fosse a região do Paquistão, até o Mediterrâneo, que incluía a parte norte da África. Então, uma grande região de judeus estariam agora na mira de uma decisão de um cargo de poder. é. Inclusive, Na esfera do poder, é bom notificar isso aí. Satanás sempre procura um instrumento também para cumprir os seus propósitos, né? Para desonrar os servos do Senhor, para desfazer nas obras de Deus. Os homens procuram executar seus planos maléficos. E aqui no Império Persa, ele encontrou Amã, não é? Para que pudesse cumprir um propósito que ele tinha de destruição do povo judeu, desde que do nascedouro, né? Que o inimigo usa pessoas para desviar o povo. Teve Balaão, lá com Balaque. Os próprios amalequitas queriam destruir a nação antes que ela entrasse na terra prometida. E eles eram uma tribo de assaltantes e que foram oportunistas também, pegando o povo que já vinha fraco, os últimos, que eles atacaram no final da fila, vamos dizer assim, aqueles que vinham por último,
as mulheres, as crianças, os homens mais cansados, e foram covardes. E Deus viu isso e determinou que haveria de riscar o nome de Amaleque, né, por causa dessa coisa má, né? E aqui está Amã, como o filho de Belial, querendo cumprir o desejo de, embora ele buscasse os seus próprios interesses, né? Mas ele estava a serviço do maligno. É interessante que essa conspiração, eles vão lidar com a astúcia, com o oportunismo e também com a liderança fraca, porque Assuero se mostrou extremamente manipulável, ou seja, ele como rei não teve a prudência, né, de ao tomar a decisão, um cargo de chefia, um cargo de confiança, como o que Amã desenvolvia no reinado, ele foi extremamente manipulável. Amã, inclinado por desejos e motivações pessoais, levou uma história para o rei, né? Soube ali tratar de forma que o rei era o que ele queria ouvir, amaciou o ego e o rei tomou, foi ali, né? De forma imprudente, foi manipulado. Isso revela para nós, estudantes, pastor, irmã Milde, que nós, como cristãos, precisamos de muita prudência, muito auxílio do Espírito Santo para não sermos manipulados em funções de liderança, não é assim, pastor? Isso mesmo. E veja que a decisão do rei foi uma decisão tão impensada, simplesmente porque ele disse, né, que tinha um povo que não cumpria, ele não foi atrás para saber, ele não foi verificar quem era esse povo, a extensão desse povo, a quantidade desse povo, porque imagine as pessoas que tinham voltado para Jerusalém, estavam lá, o que tinha a ver com Amã lá em Suzã, né? O próprio povo de Suzã ficou chocado, ou seja, a população inteira ficou, por que isso aconteceu? Ninguém entendia. E diz o texto que havia uma confusão entre o povo. Ou seja, as pessoas ficaram sem saber o que estava acontecendo para que tivesse nas mãos uma ordem de matança de todos os judeus. Por que que isso aconteceu? Ninguém sabia a origem disso, né? A coisa aconteceu dentro do palácio, mas não era uma coisa assim que as pessoas eram do conhecimento do povo, né? Então, o rei, ele foi muito imprudente, né? E assim, deu a Amã todos os poderes que ele precisava, escrevendo uma lei, ou seja, colocando nas mãos dele uma lei, né, que ia trazer um grande impacto para todo o reino, para todas as famílias. Sem entrar assim, especificamente em detalhes, a gente vai para o próximo tópico, mas não é muito diferente do que a gente está vivendo no Brasil atual em 2024, não, né? Às vezes a gente vê decisões privadas com motivações, né, pessoais, tendo impacto em toda a nação, né? Mudando circunstâncias, direitos e garantias sendo violadas por causa de decisões pessoais, de conspirações que a gente não tem acesso, só Deus consegue, né, Uma, saber. uma coisa, pastor Ítalo e Mamildo, é a questão, por exemplo, quando você coloca no tópico, dizendo assim, o plano odioso de Amã, você deixa dentro dessa frase aí o plano, ou seja, algo planejado, algo estudado, algo feito, né? Com minúcias, né? Algo arquitetado. Então, nós temos um plano, por exemplo, existem planos que são planos que vão prejudicar famílias inteiras, vão prejudicar a nação inteira, e são planos que estão em plena execução. Né? Isso é muito perigoso, rever os planos, verificar qual o propósito daquele plano, né? Porque se estiver contaminado por ódio, por inveja, por insatisfação, por questões pessoais de quem está planejando, isso vai dar errado lá na frente, né? É É, verdade. a gente agora, depois que começa a conspiração e sai a decisão, a MAN começa agora a enviar cartas às províncias, avisando sobre o possível extermínio de todos os judeus. E agora Mardoqueu tem acesso a esse fato, né? Você está diante de uma situação, irmã Milde, de sentença e que não tem a quem pedir socorro, senão Deus. Então o povo se encontra numa situação dessa, com pavor, porque a violência, ela apavora mesmo, né? Quando você está numa situação de governo, aqui como a Mantava, que tinha o poder da lei, que tinha o poder do Estado, ou seja, o poder de governo, a gente se sente uma formiga no meio
né? A gente se sente sem força, a gente se sente, não sei nem, não estou nem conseguindo achar a palavra correta, vocês me ajudem aí. E já a gente se sente incapaz, impotente, hein, meu amigo? Numa situação É como verdade, essa, Mardoqueu se dá com a sentença. é verdade. Porque ele bem conhecia também a lei dos Medes e Persas, né? O decreto já estava Assim, autorizado, já estava correndo, os correios já estavam levando para as províncias. Agora, Deus teve misericórdia deles quando eles lançaram sortes, porque ele era supersticioso também, né? Lançou sorte, qual seria o dia mais favorável para o cumprimento da desgraça, né? Do que eles iam fazer. Aí recaiu quase um ano depois, no ano duodécimo, que é o mês de Adar deles, né? Duodécimo, do outro ano que eles iam fazer. Então, houve realmente a providência de Deus também nisso aí, porque eles puderam se preparar, não é? Para isto. E quando Esté soube daquela indignação e daquela frustração de Mardoqueu, que saiu clamando pelas ruas, rasgou as suas vestes, se vestiu de saco, aquele costume judeu de humilhação, não é? De se vestir de saco e procurou, inclusive, levar logo ao conhecimento de Esté, e dizendo que ela tomasse alguma providência, porque já estava, a sentença já estava lavrada, né? E esse sentimento aí a gente vê é bem daquelas pessoas que não servem a Deus, né? Que só pensa no mal do outro, em matar. É como o inimigo que vem para matar, roubar e destruir, não é? E ali nós vemos essa pessoa que era utilizada por Satanás ali no Império Persa como um instrumento diabólico para a destruição do povo judeu. Mas a gente vê que também a sentença era cruel. Além da morte, eles perdiam tudo também, era saqueado. Você veja que o próprio Amã, na sua astúcia, usou também para persuadir o rei, usou a própria avareza do rei. Porque o rei, quando saía à guerra, era para tomar as coisas dos outros também. Eles enriqueciam e acrescentavam território e riqueza tomando dos outros. E ele usou também esse expediente, que não seriam só mortos, eles seriam saqueados, né? E quando ele ofereceu aquelas 350 toneladas, que eram 2/3 do que o rei, todos os tributos, né, que ele recebia era 525 toneladas. Então, 2/3 já estava garantido por Amã, como se ele estivesse oferecendo ao rei aquilo ali. E o rei, não, você fica com a prata, porque ele ia oferecer às pessoas 10.000, né? Para que matassem e pusessem a perder todos os judeus. E a insolência e a falta de temor a Deus era tão grande que, embora as pessoas, ao verem a confusão, por causa de estarem confusos diante do decreto do rei, o rei simplesmente se sentou para beber com a mãe. É terrível. E estava realmente a nação israelita em perigo, né? Toda a raça dos judeus, a família de Deus estava toda em perigo. Mas a gente vê neste livro de Esté justamente isso, a mão de Deus, a providência de Deus. Mesmo eles estando em perigo, até dos comentários de lição aqui, a gente vê que eles tiveram a oportunidade de voltar com o decreto de Ciro, mas eles preferiram ficar, certamente muitos nasceram já ali, né? Na Babilônia, continuaram na Pérsia, já estavam estabelecidos e eram chamados de homens de negócios, já eles tinha eram tido, abençoados, já ricos, tinha tido a né? exortação do profeta
de que o povo abandonou a obra do templo e cada um cuidou da sua vida privada de forma a se fortalecer em riquezas. Então já É havia verdade. uma indicação A divina. G1 e 9, né, disse, e vocês agora vivem aí nas casas estucadas e a casa de Deus deserta, né? E ele Pastor, chamou a atenção sobre isso. parece que é recorrente na palavra de Deus que quando a gente não ouve a voz doce da exortação, parece que a tribulação bate a nossa porta, né? Porque foi uma forma de Deus trabalhar, e isso, pastor, tem muito a ver com o tema gerado da nossa lição. O Deus que governa o mundo e cuida da família, né? Uma situação insustentável e que só Deus poderia resolver a situação. Verdade. E assim, o plano de Amã, ele desencadeou, né, uma crise de violência muito grande em todo o império, né? Essa crise de violência trouxe uma consternação muito grande por parte dos judeus, e eles tomaram a decisão de saírem à rua, né? De saírem à rua, clamando de forma bem clara, bem visível, né? Pelas vestimentas, pelos gritos de clamor mesmo que faziam na rua, para chamar a atenção, para que as pessoas pudessem perceber a tristeza e a angústia que eles estavam passando por conta da violência. E hoje não é muito difícil, né? A gente vê a violência estabelecida em países inteiros, né? Você vê É a verdade. violência na Ucrânia, ali naquela região central, ali no Oriente Médio, né? Todos aqueles países estão envolvidos com a violência, né? As Coreias os Estados Unidos e muitos países estão envolvidos. O Brasil também vive mergulhado na violência, ou seja, a violência tem trazido muita tristeza, muito choro, muita angústia para muitas famílias, né? E é o que o inimigo sabe fazer, né? É gerar violências e mais violências. E aquilo ali, assim, foi gerado, né, no seio do povo judeu em função também da desobediência desse povo. Deus permitiu que eles voltassem para Jerusalém e eles simplesmente, por questões patrimoniais, por questões de conforto, ficaram nas suas províncias, ficaram nos seus lugares onde eles estavam já há mais de 70 anos, estavam já estabelecidos, filhos casados, famílias bem estruturadas, e não quiseram, eles jamais esperavam uma situação como essa, né? Então, essa situação muitas vezes acontece por quê? Porque a prosperidade das pessoas também leva ao ódio dos outros, né? Uns prosperam, como está lá no Salmo 84, uns prosperam, né? E outros ficam com ódio porque você prospera. Então, certamente existia também essa rivalidade, esse ódio, porque os judeus prosperavam, né? E eles estavam muito presos àquilo que eles tinham. Quando, de uma hora para outra, eles não somente estavam sentenciados de morte, mas eles iam perder todos os bens, né? Ou seja, a vida acabou para eles e estava com data e hora marcada. Então, isso era muito apavorante, né? E pavoroso para eles saber que existia uma sentença de morte para todos eles, com dia e hora marcada, e que eles não seriam mais dono de nada, tudo aquilo seria tomado, né? Então, essa tristeza, não só de Mardoqueu, mas de todo judeu, onde a lei chegava, isso é uma coisa visível hoje na vida das pessoas, né? Tem pessoas que não têm mais prazer de viver por conta de tanta violência pelo que a violência já fez na vida dela. Já levou um ente familiar, já levou os seus bens, já levou até mesmo parte da sua vida e você não sente mais o prazer de viver por conta da violência que campeia, né? Que é muito grande. Isso é desde o início do mundo, né? Desde Caim com Abel. Aí, se você for olhar a questão da violência, vem desde lá para cá. Quando chega uma situação insustentável dessa, o crente só pode clamar, né, meu amigo? É verdade. O único caminho é a oração, como fez Daniel, né? Quando a sentença estava lavrada contra ele, porque, como o pastor Ítalo falou no início, as pessoas sempre buscavam ocasião na religião. Vamos dizer aqui, nós vemos um exemplo nesta lição, no livro de Esther, o antissemitismo e o antijudaísmo. São duas coisas que estão acontecendo aqui. Lá no Império de Dario
colocou Daniel como um príncipe dos príncipes e até pensava a colocá-lo como um rei, não é? E houve inveja dos seus colegas, dos outros ministros, dos outros príncipes. E, como ele era fiel, não achava nenhum outro meio de entregá-lo para... Porque eles queriam matá-lo. É como está escrito no Salmo, que os ímpios, eles procuram matar o justo. Eles espreitam o justo e procuram matá-lo. E no Salmo 94, versículo 20, diz que eles têm como pretexto uma lei. Eles fazem sempre uma lei. Aí está, segundo a lei, aí uma lei injusta, porque o próprio Cristo ele foi crucificado por leis injustas, né? Isso. Porque ele foi acusado falsamente. E também buscavam a questão da lei, que achavam que Jesus era contra a lei, contra César, contra todo mundo. E isso não era verdade, né? E aqui a única maneira era buscar o Senhor, buscar a face do Senhor. E foi decretado jejum. Esté jejuou com as suas moças durante 3 dias e enviou a recomendação para Mardoqueu para também convocar todos os judeus para que também se humilhassem diante de Deus. E eu acho interessante aqui no caso de Daniel que ele cumpria aquela oração de Salomão, quando ele estivesse no cativeiro, estivesse desobedecido, né? E que orassem, e ele tinha uma janelinha, né, voltada para Jerusalém, né? E ele continuou orando, porque o único caminho era esse, buscar a face daquele que poderia resolver a sua questão, né, o seu problema. Só Deus pode frear, né, a maldade dos homens, né? Só o Senhor pode. O interessante é que o plano foi traçado para a extinção dos israelitas. E a extinção dos israelitas seria uma prova humana de que Deus não controla a história, porque Israel é a testemunha viva de Deus, é a prova física de que Deus existe e é a nação de Israel. Deus É verdade. não livra, mas mesmo Deus livrando Israel naquela ocasião, a gente vai ver quantas vezes na história o mesmo plano de conspiração se repete contra a nação escolhida. Naquele momento, Deus usa a rainha Esté numa intercessão para que aquilo ali seja sanado. Mas não é É. diferente hoje. Então, quando o escritor está aqui escrevendo a lição, ele está fazendo esse diálogo com a história, mostrando isso de forma espiritual, né? O perigo e a É. crueldade do antissemitismo moderno, porque a gente tem vários tipos de antissemitismo. A gente tem o antissemitismo, as faces dele. A gente tem o religioso, né? A gente tem o nacionalista e a gente tem o racial. E a gente viu tudo isso na história e temos também ele hoje, como é que ele funciona hoje nessas três faces integradas, né? Antes só o religioso, aí depois só o nacionalista e depois o racial. Só que hoje, nessa modernidade, nessa pós-modernidade que a gente está vivendo, eles se entrelaçam de forma a serem os três tipos em frentes diferentes, né, Pastor Aldo? Exatamente, né? Cada um tem a sua época, tem o seu tempo, né? Mas ele se manifesta, né? Uma hora esse antissemitismo ele é religioso, outra hora ele é nacionalista, outra hora ele é racial. Vai depender de quem vai estar no poder para criar as situações, né? Para culpar e para dizer, bem, é esse povo aqui, é essa nação, é essa raça, é essa religião, né? Mas sempre voltado para é, o povo judeu, né? Os descendentes de Sem. Então, esse antissemitismo, ele sempre existiu em toda a história, e aqui tem um pouco de história, mas o que mais nos chama a atenção é que isso está muito presente hoje, né? Hoje a gente pode ver isso de forma muito clara, É declarado, né, pastor? muito declarada, não é? Essa questão, por exemplo, o, o, o povo da Ucrânia mesmo, né? Ali, daquela região, Ucrânia e Rússia, temos judeus ali, né? E existe um antissemitismo nacionalista ali, e racial também. Ou seja, a gente está vendo tudo isso acontecendo diante dos nossos olhos. Isso
vamos buscar na história, estamos bem presentes do que está acontecendo hoje em termos de antissemitismo, né? Porque a gente vê, por exemplo, as violências físicas, né? Direta contra pessoas, pelo fato dele ser daquela nação. Porque, né? E aí você sente essa agressão física ali no dia a dia, você sai para o comércio, sai para o emprego, e você fica com aquele medo, com aquele temor de ser atacado por sua nacionalidade, por sua raça, por sua religião. Então, isso é muito perigoso. A gente teve as perseguições católicas, né, os judeus, se manifestando de forma religiosa, era a questão daquele preconceito realmente da religião em si. A algeriza aos judeus era religiosa, eles foram torturados, espoliados, né, grandes perseguições da Igreja Católica, né. A gente viu que depois ele se transformou em nacionalista, em que naquela região oriental, as nações elas colocavam a culpa nos judeus pela sua prosperidade ou pela sua dificuldade econômica, até que se desembocou na racial, quando a gente teve aí na primeira Guerra Mundial o nazismo, né, que foi o extermínio de judeus, né, irmã Milda? É verdade, exatamente. Nós vemos que eles tinham ódio, realmente, era da prosperidade dos judeus, porque era um problema de inveja cruel também, porque Deus prometeu abençoar o seu povo, e onde eles chegam são realmente abençoados. Verdade. E nós vemos que aqui no Brasil, nós tivemos esse processo também, naquela época da Inquisição, dos novos cristãos, que eles obrigavam os judeus a se tornarem cristãos, mas mesmo assim eles expoliavam os bens para a Igreja Católica, né? Tinha um confisco dos bens dos judeus. Então, a gente vê que existia também essa face também da inveja, né? A crueldade era também por causa da inveja. E o Hitler foi utilizado também, naquela época, para buscando uma raça diferente, né? Pura. É uma história de uma raça pura. Esse era o pretexto, né, para... Era o pretexto, exatamente, para perseguir os judeus. Infelizmente, ainda é bem atual este espírito antissemita, né? O antissemitismo ele está bem presente e em todos os seus aspectos, porque hoje a gente vê que naquela época da Inquisição era religioso, eles queriam até justificar porque os judeus não aceitaram a Cristo, né? E por conta disso iam matar os judeus. Mas quem foi que constituiu a eles, judeus, juízes para isso, né? Para matar os judeus. E nós vemos que Deus sempre ele agiu na história e jamais aquele povo será destruído, apesar de milhões e milhões já terem sido mortos, mas sempre por causa da desobediência, não é? Deus permitiu por causa da desobediência, mas há uma promessa de restauração deste povo, e isso é impossível de acontecer. Nós não adianta se levantar neste século pessoas contrárias, porque, inclusive, no momento atual, depois que o Estado de Israel foi criado, biblicamente, eles não saem mais de lá. Biblicamente, nós já podemos citar profecias de Zacarias e de outros profetas menores que falam que depois que eles estão ali, jamais sairão. Isaías falou, não é? Isaías, Zacarias. É interessante Ele que, se formou num só momento a nação. independente se ele foi religioso, nacionalista ou racial, o mesmo espírito opera hoje de forma aberta, de forma irracional. Porque você vai ver agora a forma, né? A criação depois do Estado de Israel, mesmo assim a paz, o judeu nunca teve paz. Rodeado por nações inimigas,
que sempre procuram uma justificativa sem existir para a exterminação dos judeus. A gente vê hoje a radicalização, né, do islamismo naquela faixa de terroristas, você vê a exaltação do Hamas, algo que há É, anos atrás era impensado no Brasil, uma defesa aberta de terrorismo, né, contra a nação de Israel, por ser nação de Israel, somente e sem justificativa. Você é. teve agora esse último ataque em 2023, em que mulheres civis foram sequestradas, foram mortos, foram torturados, crianças, e uma parte do mundo anti-Deus, anticristão e anti-Israel não tem nem a compreensão ética, parece que a ética deles ela foi diluída, porque não existe um valor moral absoluto, então tudo foi diluído em justificativas vazias, um ódio a Israel e um apoio aberto ao Hamas na nossa nação e outras nações, Europa, Estados Unidos, França, um apoio aberto, manifestações de apoio terrorista, com uma invenção de que aquele povo é oprimido pela terra, mas justificando a barbárie contra os israelitas. O interesse não é a terra, é o extermínio dos judeus. A Mesmo gente vê claramente que o é o mesmo problema não espírito é a terra. anticristão. É, Ali não é para ter uma nação, né, palestina. Não, estão ali com o propósito de cumprir. Na verdade, o E propósito não são de... querem paz, né, pastor Aldo? A gente percebe, por exemplo, a gente percebe que houve um decreto, né, do rei dizendo assim, olha, nas províncias que tiver judeu pode exterminar crianças, mulheres, homens, velhos, adultos, qualquer pessoa, e tome os seus bens. E hoje, nos dias de hoje, existem nações, consideradas nações, está lá no meio das Nações Unidas, que declaram oficialmente o Termina, extermínio. Quer dizer, não, exatamente. eles não fazem porque eles não podem. você não Né? pode. É aquela questão, você tem desejo, mas você não pode. Né? Mas se você pudesse, tivesse condição de fazer, você faria, porque essa declaração está aberta. Né? Essa declaração é aberta, todos têm conhecimento que a questão não é ter a terra, a questão não é possuir um pedaço de terra para viver, não. É estar ali para ter a oportunidade para extinguir aquele povo, para destruir aquela nação. Né? Então, essa é a questão. E uma questão interessante que eu acho, pastor Ítalo e irmã Milton, é trazer o seguinte, nesse último ponto aqui. As motivações eram religiosas. Né? As motivações do ódio de Amã eram religiosas. Por quê? Porque era questão de se curvar, de reverenciar. Né? Então, Mardoqueu sabia que não podia ter um outro Deus. Né? Então, não foi pela nação em si. Aí, então, ele saiu do viés religioso para ir para o viés da nação, do povo judeu. Mas a Ou seja, princípio é espiritual, sempre foi espiritual. exatamente. Né? É, Então, você vê que a questão espiritual está por trás, a questão religiosa está por trás, não é? Para chegar àquela questão de dizer, não, eles não cumprem com as leis, ou seja, eles não, o senhor faz uma lei e eles não cumprem a lei, simplesmente, é toda uma nação que não cumpre sua lei. Então, isso foi uma artimanha que ele utilizou, mas por trás estava a questão religiosa, né? A questão religiosa. E hoje a gente sabe que também existe uma questão religiosa muito forte, não é? Entre os palestinos e os judeus, né? A questão religiosa é muito forte. é Vamos agora verdade. rapidamente trazer as considerações finais. A gente está chegando já ao final do nosso podcast. Dá para ir muito mais, mas acho que a gente já cumpriu aqui o nosso propósito de trazer luz aos professores. Então, eu quero dar a oportunidade a vocês, pastor Aldo e irmã Milton, para trazer as considerações finais. Bem, eu só tenho que agradecer, pastor Ito e Manilde, essa oportunidade que a gente tem de poder trazer esse tema, né? Eu acredito que ele é muito rico, muito propício para o dia, para o tempo, para o momento que nós estamos vivendo. Né? O cristão jamais pode ter esse sentimento de ódio, de rancor, né? Principalmente pelo povo judeu, né? E não deve alimentar isso por ninguém. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas e quer a salvação de todo mundo, então o cristão está isento disso, mas isso existe e a gente tem que saber, né, que essas coisas vai de encontro ao sentimento e ao pensamento do cristão em si. Irmã Milde, Hoje, nós temos que trazer como aplicação para a vida cristã
a necessidade da gente continuar orando, né? Sempre orando, como Paulo explicou lá a Timóteo, que se devia fazer orações, deprecações, súplica por todos, para que a gente tenha paz, Vida sossegada. não é? Para que a gente viva sossegado, orar pelas autoridades, porque são influenciadas pelo mal, não é? Pelas astúcias do inimigo, e nós só podemos vencer no Senhor, na oração. E Paulo recomendou orar sem cessar. E quando ele está terminando aquele capítulo 6 aos Efésios, ele roga para que a gente combata com ele, né? É um combate, a oração é um combate, a gente busca o socorro de Deus para vencer a potestade das trevas e poder continuar glorificando a Deus na nossa vida, porque o antissemitismo, ele é religioso, né? A gente vê que as leis de Judá, elas passaram para as leis do judaísmo, que está na Bíblia, são leis perfeitas e que abençoam a humanidade, elas são rejeitadas. E nós não somos politeístas, nós não somos nós não adotamos a poligamia. Então, o mundo quer viver assim, na libertinagem. E como o comportamento cristão é de acordo com a palavra de Deus, isso suscita a ira, o furor, como suscitou em Amã contra Mardoqueu, né? Como ele não se prostrava, ele se encheu de ira contra Mardoqueu e quis exterminar toda a raça dos judeus. Mas Deus é a nossa defesa, e só Ele para nos valer em todos os momentos. Amém. Nós estamos aqui agradecidos a Deus, chegando ao final do nosso podcast, agradecendo a você também que nos assiste, que participa juntamente conosco no projeto. Saudamos a todos com a paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Pai do seu pastor Aldo, Pai do seu irmão Milde. A paz do Senhor.